Derrotas sucessivas no Congresso e no Conselho de Ética, somadas ao recuo até dentro da família, colocam Eduardo Bolsonaro numa certa crise de isolamento. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Eu acho que, muito provavelmente, depois do julgamento de Bolsonaro, a gente vai ter uma resposta firme com ações do governo norte-americano contra essa ditadura que está se instalando no Brasil. Vocês podem ter certeza que o presidente Trump não ficará satisfeito ou conformado em ver um regime no Brasil se consolidando tal qual ocorreu com a Venezuela. Então a gente fica muito feliz que ele tenha voltado as suas atenções para o Brasil. Como Alexandre de Moraes já foi sancionado e a própria lei fala que quem presta apoio ao sancionado incorre nas mesmas penas, e se for interpretado que esses outros juízes, como eu acredito que estão, sim, prestando apoio a Alexandre de Moraes, eles também estão incorrendo na aplicação da Lei Magnitsky. Após as derrotas, o bolsonarismo agora tá meio em baixa mesmo, né? Após a prisão do Bolsonaro, enfim, certas derrotas, o então deputado federal Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela PGR por coação, né? Pô, já tava na hora também, né? Depois de meses ali trabalhando contra, que no mínimo, a gente já falou aqui sobre questão de traição, etc e tal, lesa pátria, qualquer coisa nesse sentido, mas no mínimo ele tava atrapalhando um julgamento, né? Que era digamos que é um julgamento importantíssimo. A maior tentativa de obstrução da justiça, né? Você pedir para uma potência estrangeira interceder no julgamento do seu pai, né? Então, de fato, coação e ele forneceu provas suficientes para que seja denunciado. Então, acho que a denúncia da PGR era óbvia, incluindo Paulo Figueiredo e excluindo o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não está incluso, o que talvez dê força para nossa tese de um aparente rompimento entre os dois, né? Não é uma ação tão coordenada quanto pareceu no momento que o Eduardo foi para os Estados Unidos. Claro, há ali uma tentativa de aproximação dos dois depois que o Eduardo tá lá, mas talvez não seja um movimento coordenado de pai e filho para que isso aconteça. Parece um movimento independente do Eduardo visando ou a reversibilidade do quadro do pai ou herdar esse capital político, né, como a gente já falou em outras oportunidades. Essa semana, realmente, os ventos não estão soprando pro lado do Eduardo, principalmente, né? Começa com a impopularidade registrada nas pesquisas, aí você tem também a PEC da anistia, que é a bandeira dele, dizendo a anistia ampla, geral e restrita, que vem ganhando ares de PEC da dosimetria. Também podemos colocar nesse balaio as pressões populares contra o Congresso, a manifestação, influenciar o Hugo Mota aí para ofensivas, né, em direção ao Eduardo. Então, recusar que ele seja líder de comissão, pensar em abrir processo de cassação de mandato. Teve a denúncia por coação também. Tem o aceno positivo do Trump pro Lula. Isso não estava no cálculo de rota dele de jeito nenhum. E também uma que não estava no cálculo da rota dele é o Jair pedir para ele ficar quieto, né? Semana de cão, digamos assim. Tá cada vez mais careca. Não, fazendo meme dele com olheira. E ele vem com aqueles termos técnicos dele. Ele nem pronuncia Magnitsky direito. Ele fala Magitsky. É sotaque. Ainda que, assim, ele teve uma pequena vitória também, né? Porque a mulher do Alexandre de Moraes foi colocada também na Lei Magnitsky, né? Isso deu um respiro ali, eu acho, pra parada. Mas a parada do Trump com o Lula, certamente, assim, isso deve ter sido um banho de água fria feio. Ainda que algumas coisas ainda indicam uma força desse grupo. Paulo Figueiredo falou essa semana que numa possível eleição sem o Bolsonaro, e isso possivelmente é sem nenhum Bolsonaro, né? Talvez ele não esteja falando do Jair, mas enfim, teria problemas em ser aceito pela comunidade internacional. A comunidade internacional está se referindo só aos Estados Unidos, né? O que eu acho um cenário um pouco irreal, mas enfim, tá aí uma ameaça. E essa semana também o Valdemar da Costa Neto falou que existiria a possibilidade, sim, do Eduardo Bolsonaro ser o candidato do PL, porque ele é popular, porque ele é o filho do pai e assim por diante. E a gente vem falando, e eu tô vendo que isso vem crescendo na boca do povo, do eduardismo e desse grupo parlamentar mais bolsonarista raiz, assim, vamos falar. Então eu acho que, assim, força política, que antes eu tava considerando ele um ator muito extra-parlamentar, porque ele se colocou nessa posição de extra-parlamentar, né? Ele não trabalha mais nas vias políticas convencionais, vamos falar assim. Mas não, né? Ele tem muita força dentro ainda de gente política de via convencional, de político, que tá lá no parlamento agora, né? O Thomas Trauman falou de zambelização dele, né? Desse isolamento que ele pode sofrer no parlamento. E talvez ele esteja sendo escanteado por um setor do centrão que deseja candidaturas que sejam mais moderadas, pelo menos na sua forma discursiva. A gente sempre traz os nomes dos governadores aqui. Mas existe uma parte
substancial dos congressistas hoje que foi eleito em bases mais ou menos parecidas com a do Eduardo. Então é natural que exista uma aproximação e que o Eduardo consiga nesse momento se apresentar como um líder, até por uma sucessão hereditária aí, por ser filho do pai, como você falou. E ele teve uma outra vitória, né? Assim, o Hugo Mota dá prosseguimento a esse pedido de cassação dele que é encaminhado pelo PT, mas escolhe como relator o Marcelo Freitas, que é um deputado do União Brasil, por Minas Gerais, e é um bolsonarista assumido, Sim, né? sim. Então, esse xadrez de Brasília não enquadrou o Eduardo Bolsonaro para que esse pedido de cassação seja de fato aceito. Se esse relatório fosse muito desfavorável, os ventos estariam, né, soprando na direção muito contrária a ele. E aí me leva a sua fala a pensar duas coisas. A primeira, esse canal de comunicação com a Casa Branca pode ser muito importante para o Lula, não só nesse momento de reversão de tarifas e até as sanções pessoais ao Alexandre de Moraes e à família, mas também em relação ao cenário eleitoral do ano que vem. Se o Eduardo está caminhando cada vez mais para ser candidato, e talvez ser candidato seja uma necessidade até pelo processo que ele sofre na PGR, tipo, a PGR não vai me julgar enquanto eu for candidato por uma questão de poder justificar uma perseguição judicial à minha candidatura, enfim. Se a candidatura dele vai deixando de ser um desejo, vai se tornando uma obrigação para que ele consiga preservar um pouco mais seus direitos políticos e até a sua liberdade de ir e vir dentro do país, ele no pleito derrotado e sendo o único canal de comunicação com a Casa Branca pode gerar um clima de animosidade caso Lula seja confirmado vitorioso nas urnas em 26, né? E aí é um cenário muito diferente do que a gente tinha em 22, quando o Lula vence as eleições e o presidente é o Biden e corre para reconhecer o resultado no Twitter, né? Então, assim, se não existir nenhuma representação brasileira com a Casa Branca, a possibilidade desse discurso de que eu fui garfado, as urnas são adulteradas, não me deram amplo direito de defesa, enfim, todos os discursos que hoje corroboram essa estratégia bolsonarista podem coadunar na Casa Branca, sobretudo na figura do Rubio. Então, assim, eu acho que o Eduardo Bolsonaro está enquadrado, e ele estar enquadrado leva ele cada vez mais a entender que ele precisa ser candidato ano que vem. Cada vez mais eu acho que o Eduardo Bolsonaro é candidato à presidência ano que vem. Se ele vai ter a candidatura barrada no TSE, como vão se dar os termos dessa candidatura, por qual partido a gente vai entender com o tempo. Mas eu acho que ele está cada vez mais encurralado, e ele encurralado entende que a presidência virou uma das suas alternativas, tanto para a sobrevivência a curto prazo, quanto nesse projeto eduardista que ele parece estar começando a cultivar de fato. E já vi gente vendendo essa bandeira. Tem um cara no Twitter que é assim, ele é o termômetro do que não acreditar. Porque tudo que ele fala dá ao contrário, que é o Eduardo Cavendish. E ele já é eduardista, ele se vende como um eduardista agora. Não, esse movimento tá rolando, e cara, eu escrevi aqui na pauta e tal, então eu vou me dar a liberdade de fazer especulações. Talvez o Eduardo Bolsonaro tenha sido o cara que mais jogou esses meses todos e a gente não percebeu. E eu falo isso porque quando o Eduardo começou a falar, não, porque eu vou fazer acontecer lá nos Estados Unidos, a gente desdenhou pra caramba, a gente falou que não ia fazer nada, que o cara era um maconheiro que não fazia nada, etc. Vagão. O Vagal, o filho Vagal. E no final ele conseguiu, assim, ele teve muitas vitórias expressivas, né, cara? Pô, ninguém esperava e ele conseguiu, assim. Pode não ter sentido o efeito que ele queria, a gente acha que não sentiu, pelo menos, mas rolou. Se eu fizer um retrospecto, cara, ele conseguiu acabar com a candidatura do Tarcísio, que parecia já fechada há muitos meses. Lembra que o esquema era que o Tarcísio ia pro PL pra se candidatar. O Ademar fala isso. E hoje em dia já nem se fala mais nisso. Depois ele conseguiu acelerar, e aqui considerando que sim, ele está rompido com o pai, ou pelo menos no valor macro, assim. Ele conseguiu acelerar a prisão do pai dele e piorar a situação, assim, colocar mais lenha na fogueira. O que eu vejo pra essa saga dele é boa, o pai dele estar preso. E agora ele consegue uma base de parlamentares, de políticos ali, que tá ficando cada vez mais leal a ele. E que talvez obrigue, até porque se ele conseguir herdar por esse estilo bolsonarista mais true believer, os bolsonaristas true believer, né, aqueles 30% que a gente sempre fala, talvez ele obrigue de fato o PL, o Valdemar da Costa Neto, etc e tal, a não entrar no esquema Tarcísio, ou agora no Ratinho Júnior, etc e tal. Que quando era o Tarcísio, me parecia ser uma coisa mais... A gente sempre falou ali dessa grande conjuntura, o Centrão ali fechou ali um acordão, tal. Blá, blá, blá. Agora, hoje mesmo saiu um pôster do Ratinho Júnior ali, e parece estar se encaminhando pro Ratinho Júnior, pelo menos até o momento, semana que vem isso pode mudar pra caramba. Mas enfim, com o Ratinho Júnior, que é uma outra figura, que tem uma posição muito mais neutra, não tá tão ligada assim ao bolsonarismo, aí eu já vejo que talvez o PL faça a aposta bolsonarismo true believer e tenta sustentar uma candidatura eduardista de fato. Talvez até com o Zema ali, sei lá. O Eduardo Bolsonaro, esses meses todos, ele saiu de um deputado federal, muito bem votado, etc e tal, mas assim, o deputado federal que ia perder prestígio por causa da perda de prestígio do pai dele, pra talvez um dos grandes nomes e articuladores e o cara que vai herdar
apoiar de fato a direita bolsonarista. Sabe que isso faz muito sentido, Guilherme. Eu não tinha parado para pensar. Até então estava na cabeça, isso também aconteceu. Sendo ele o bastião da anistia, o bastião das relações com o Trump, ele deu muito pano para manga para o Lula crescer, e nós estamos vendo isso nas pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue mobilizar o PL, porque até então, o que a gente sempre fala nesse programa, do Sóstenes Cavalcante como um homem que era um deputado que era visto como um centrão pragmático, hoje em dia é um bolsonarista voraz, né? E por que não um eduardista agora? Porque quando o Mota começou a atacar o Eduardo Bolsonaro, quem estava lá no Sóstenes Cavalcante? Então, sim, pode ser que a gente esteja vendo, por incrível que pareça, isso vai ser dito aqui, uma radicalização aérea, ainda mais. Mas assim, a gente hoje tem 3 grupos aí, vai. Tem o governo, tem os eduardistas aí, e talvez o PL de fato. Só que você tem esse centrão, que a gente pode até falar que é o centrão da dosimetria agora, né? Sim. Que é esse grupo mais moderado, tentou colocar o Tarcísio, que tenta agora talvez o Ratinho Júnior, que não é favorável, ou pelo menos não, ele até quer o ganho eleitoral do Eduardo, mas ele não é favorável, pelo menos a forma como o Eduardo trabalha. Mas é a corrente que vem crescendo. Lembrar daquele deputado que foi expulso. Mas aí tem que ver em qual time que o Valdemar vai apostar. Porque eu me lembro muito bem de algumas semanas atrás ter saído umas notícias de que o Eduardo podia estar conversando com o PRTB. Então, ter o eduardismo vai pegar uma legenda de direita menor, e até o PRTB, que hoje é do Marçal, né? Se pegar uma legenda dessa pra criar ali o partido do Bolsonaro, meio que rolou com o PSL lá na eleição de 2018, pode rolar agora. Eu não sei se o PL vai querer perder o sobrenome da família Bolsonaro. E é o que você falou, acho que o Valdemar da Costa Neto tem uma decisão muito importante a tomar nos próximos meses, que é, se virar essa situação de não retorno entre uma parte do partido que deseja apoiar um candidato bolsonarista não Bolsonaro e uma parte do partido que quer formar um grupo eduardista, ele vai ter que decidir se ele abre mão da família ou se ele abre mão da representação parlamentar que ele tem hoje, dessa interlocução com os governadores. Talvez ele abra mão da representação parlamentar, por entender que essa representação parlamentar só existe pelo sobrenome da família, e que é possível construir novas pontes nos estados, mesmo que mais custoso. Mas aí é só uma especulação. Agora, eu fico pensando, essa fala do Eduardo, esse movimento, eu acho que ele percebeu. E é claro, eu acho que nem tudo isso é intencional, o Eduardo não tem essa capacidade de previsão de futuro. Ele não é o xadrez 4D. Ele foi fazendo conforme as coisas foram acontecendo. Eu acho que a percepção que ele tem é de que existiu uma sucessão do pai sem consultar a família. Tipo, eles já estão dando o cadáver do Bolsonaro como enterrado, sabe? Muito antes da condenação. Então eu preciso me mexer para que eu tenha uma voz do que fazer em relação a esse enterro. Se todo mundo está concluindo com o Jair, por qualquer motivo que seja, já é carta fora do baralho, a gente precisa entender quais vão ser os termos dessa sucessão. E eu acho que o Eduardo se mexe para ter uma voz ativa nessa sucessão e até herdar, a depender de como a conjuntura acontecer. Mas eu não acho que sejam questões excludentes que o Pedro falou do Eduardo ter dado várias vitórias pro Lula. Eu acho que ele deu. Eu acho que ele pode ter ganhado espaço dentro do grupo dele, sair vitorioso e ser o principal candidato de direita, e ainda assim isso ser muito benéfico para o governo. A questão é, disputa no primeiro turno tem uma configuração muito de convencimento do seu eleitor projetado, né? Se tem 2 ou 3 candidaturas de direita, você tem que vencer os seus pares ali. Você tem que convencer o eleitor a ir no primeiro turno e depositar o voto no Eduardo e não no Ratinho ou não no Caiado. E no segundo turno, aí você tem que agregar o eleitor mediano aí, quem que vai se aproximar mais de onde está a mediana da política brasileira. Então, nesse sentido, num movimento de primeiro turno, o Eduardo, que antes era alguém nem cogitado nessas articulações, hoje aparece como alguém que pode ganhar, ainda mais com o Tarcísio fora da eleição. Se a gente imaginar uma candidatura de direita rachando em Caiado, ou Ratinho e Eduardo, talvez ele convença mais eleitores de direita a votar nele e vá para o segundo turno. E mesmo que ele perca para o Lula, ele termina uma eleição com 45% dos votos. Expressivo para alguém que até um ano atrás era o filho vagal do Jair, entendeu? Assim, porra, é uma vitória, entendeu? É substancial. É de talvez o eduardismo não seja a hegemonia do bolsonarismo. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro parece ser alguém que está se articulando muito mais com esse grupo do Centrão. Sem dúvida. E foi aquilo que o Malafaia falou, ainda que o Malafaia seja voraz também, etc e tal, mas ele falou, olha, o Flávio é que tá trabalhando direito, o Eduardo não sei o quê. Então talvez a gente possa ter um racha até dentro do sobrenome, nascer 2 dinastias aí.
E quem sumiu foi o Carlos, né? É verdade, eu nunca mais ouvi falar. Carluxo, É eu verdade. nunca mais ouvi falar do Ele não Carluxo. queria ser político, né? Tem essa história. Ele também não era muito interessado. Ele queria ficar na dele. Parece que ele foi meio obrigado a ser vereador. Assim, O Eduardo também rolou isso. Rolou. O Eduardo também rolou isso. O único com vocação ali, se é que é o Flávio. Os outros dois parecem meio convencidos a fazerem. Mas uma vez que tá ali, você quer ganhar, né? Não, meu pai já não me permitiu virar surfista e ficar na turnê do Farfã, então agora vamos embora. Agora quero ser presidente, Já exato. que estamos aqui, né?